Seja bem-vindo ao método de treinamento FA High Performance, uma marca que eu criei e eu vou contar um pouco da minha história e da história da marca agora também. Primeiro, meu nome é Felipe Augusto, desde novo gosto muito de praticar esportes. Não era muito comum na minha família, porém de alguma forma ali no meio no meio escolar, no meio dos amigos, eu fui inserido nisso e acabei trazendo isso para a minha vida sempre, né? Então desde novo. A primeira prática esportiva foi o futebol, né? Que eu acho que todo mundo faz isso. No Brasil, pelo menos antigamente, né? Quando a gente não tinha muita opção, era mais o futebol mesmo. E aí depois, quando eu fiz 12 anos, eu comecei a jogar basquete. E aí eu fui treinando basquete até os meus 18. E nessa jornada com o basquete, eu consegui aprender muito sobre a vida, né? Lógico que nessa idade a gente tem muito que aprender e eu ainda tenho que aprender e sempre vou aprender, mas essa foi uma fase muito legal, porque você faz um trabalho em grupo, né? Você perde, todo mundo perde, você ganha, todo mundo ganha, tem a hierarquia dentro do grupo, tem um compromisso de treinar. E naquela época eu já trabalhava, então mesmo trabalhando, mesmo tendo várias adversidades, eu sempre tive firme no esporte ali. Nunca consegui performar tão bem no basquete, sinceramente. E aí depois eu fui para a faculdade. E na faculdade eu consegui ter a bolsa de estudos pelo basquete, né? Então eu acho que foi o primeiro retorno, vamos dizer assim, do investimento de tempo no esporte. Eu não virei jogador profissional, eu fui jogar na faculdade porque tinha um time de faculdade lá e a gente já treinava, então a gente conseguiu lá a vaga e eu consegui fazer um tempo da faculdade sem pagar. Logo depois eu comecei a trabalhar num clube esportivo com o basquete e passei 2 anos lá. Depois eu trabalhei mais 2 anos num estúdio de treinamento, que também atendia alguns atletas. E depois disso eu trabalhei mais 2 anos de personal autônomo, né? Então eu fazia ali o trabalho de personal individual nas academias. E agora, fazem 2 anos e meio que eu criei o FA High Performance. O que é o FA High Performance? Já vou falar um pouquinho das minhas especializações, tá? Mas o FA High Performance é uma marca que preza pela performance esportiva, mas também a longevidade, que eu acho que é o que mais me preocupa hoje em relação aos meus alunos e também a mim, né? Praticar um esporte, em cada fase a gente quer uma coisa com o esporte, né? Então tem vezes que a gente quer só para dar um rolê, tem vezes que a gente quer só para espairecer a cabeça, tem vezes que a gente quer competir. Isso depende do momento que você está vivendo, mas eu acredito que assim como eu, quem começou no esporte e gosta tanto não consegue ficar sem. Então eu quero e vou trabalhar para fazer esporte a minha vida inteira, por mais que tenha as suas ondas, né? Eu já tentei competir também, já levei mais na boa, agora eu tô querendo competir de novo, então isso eu acho que vai levando de acordo com o ritmo de vida, mas fazer esporte, eu acho que para mim vai ser pela vida inteira. E acaba que no FA High Performance eu consigo atingir mais pessoas assim também, né? Então, outros treinadores, atletas que querem continuar treinando. E aqui, presencialmente, eu já consigo ter muita relação com pessoas assim, né? Eu tenho aqui desde alunos de 8 anos, 9 anos, que já competem BMX, ou mountain bike também, skate, enfim. E também tenho alunos de 60 anos que estão treinando e que também gostam de fazer uma corrida, gostam de viajar para praticar para fazer uma prova, gosta de pedalar, vai fazer o caminho da fé. Então, eu tenho esses dois modelos como parâmetro. E hoje eu tenho 27 anos e, eu vou fazer 27 anos na verdade, e quero fazer o esporte até o último dia da minha vida. Essa é a verdade. Então, o trabalho do FA, ele começa propositalmente nisso. Performance e longevidade. A performance que você quiser e a longevidade para você fazer um esporte para sempre, né? Agora falando um pouco das minhas formações. Eu então tive contato com o esporte na minha adolescência inteira. A faculdade que eu fiz, a formação, né, a graduação, foi em Educação Física Bacharelado, na Unify, em São João da Boa Vista, estado de São Paulo.
E nesse tempo de faculdade eu fiz algumas certificações em treinamento físico e funcional, até treinamento para bodybuilder, hipertrofia, musculação, hidratação, avaliação física e de movimento, fisiologia, biomecânica da corrida, enfim, fiz inúmeras certificações. E assim que eu acabei a faculdade, eu fiz a minha primeira pós-graduação em ciência do treinamento de força na UFSCar em São Carlos. Ali foi onde eu comecei a mirar o meu trabalho e o meu foco em atletas, né? Então, terminei essa pós-graduação, aí procurei uma próxima que fosse mais específica ainda, que foi a ciência em esporte, ciência e prática do esporte de alto rendimento, lá no Núcleo de Alto Rendimento em São Paulo, que é o NAR-SP, né? Se você é atleta, se você é do meio esportivo, eu acredito que você deve conhecer. E aí lá eu tive muito contato com avaliações esportivas, de performance, estudo científico, treinamento, métodos de treinamento, e eu pude realmente ver que eu gosto muito desse meio, de modo geral, né? Então, desde quando eu abri aqui o FA, eu já viajei várias vezes para algumas competições que eu participei e também fui algumas só para passar os aquecimentos, para fazer as preparações. Já tive experiências com atletas profissionais. Então, isso tudo a gente vai trazendo para a nossa metodologia, né? Então, você agora vai entrar numa metodologia que eu criei a partir de todos esses pontos. E é importante ressaltar que até hoje eu também tenho muitos alunos que não são atletas. Tenho alunos que apenas gostam do método de treinamento FA, porque ele realmente traz resultado quando a gente fala em partes específicas, né? Então, no caso, alguma dor, alguma falta de performance, alguma prevenção de lesão, a própria competição, enfim. Então, essa é um pouco da história, né? Um pouco da história do FA. A gente também tem outros planos a seguir, a gente também já fez muita roupa, muito material bacana que a turma gosta, porque acho que a marca em si é muito bonita, né? Muita gente pergunta se a inspiração foi a Monster. E é isso, turma. Eu espero trocar mais ideia com vocês. E essa é a história, até então, do FA e do Felipe Augusto. Tem muita coisa aí no caminho, né? Não foi tão simples assim, mas acredito que é um começo para vocês entenderem um pouco da marca. Valeu!